Foi colocada a ata lá no grupo do conselho, né? Todo mundo aprova? É que aqui, daí tem essa questão de que se a gente não tiver quórum de voto, não vale. E nós só estamos em 7, eu acho, aqui, considerando titular e suplente. Bom, mas e quem está aí? Quem está aí aprova ou não aprova? É só por esperar uma pessoa, daí a gente não vai se atrasar meia hora, né? Sim. Eu aprovo. Sim, de minha parte também. Pode ser. Que eu sou li. Daí fica faltando só o Rodrigo, depois ele chega às 8 aí. Bem tranquilo. Tá, beleza. Viu, pessoal, só para salientar aqui, nós estamos em 2 reuniões hoje aqui no esporte também na biblioteca, inclusive eu estou aqui na biblioteca, o Didio está participando, logo ele termina, ele participa da reunião aqui, tá? Só para deixar vocês sabendo aí, tá? Beleza, show de bola. Então, segundo nossa pauta, né? A gente tem hoje para aprovação dos projetos analisados pelo chamamento, né? Então, tem lá no grupo, né, a lista dos projetos. Alguém que teve na comissão quer falar um pouquinho sobre os projetos aprovados? Não sei se teve alguém aí. Eu posso falar? Ou a Anaí? Pode, vai lá. Foram aprovados, então, o projeto dos italianos, né? Para um filó. O projeto dos poloneses, que é um Natal, com estudo e questão de figurinos deles. Aí foi aprovado também o projeto, em partes, né, com algumas ressalvas, da ACPM do Cristo Rei, que é a questão da biblioteca deles, uma geloteca lá na parada de ônibus da escola. E qual mais, Nair? Polonês já foi, dos italianos já foi. Poloneses, italianos da geloteca São 4? Sim. São 5. Deixa eu abrir aqui que eu estava fazendo 2 coisas. São 4. São 4. Meu, deu um branco. 4. Acho que não... A orquestra... Saiu a Biblioteca Aberta, a Orquestra Magia do Natal Polonês, a festa daí, deixa eu catar aqui onde é que está a Bunifest, a Associação para o Desenvolvimento Cultural e os italianos. Estão aprovados. E aí tinha o da CPM do Adelaide Ambrose não aprovado por questões de documentação, que não constava o caráter cultural no PJ, e eles não tinham anexado o estatuto junto, né? Aí depois eles anexaram, mas segundo o nosso edital não é possível anexar documento. E os outros 5... Mesmo anexando aquele documento, ele não dava essa clareza de entidade cultural, né? Com fins culturais, era mais a adequação do grupo ali, então a gente achou melhor não. E os outros 5 projetos eram das comunidades do interior, com festas, um Blumenfest, o outro Festa das Etnias, o outro... E a questão de reprovação, eles não foram aprovados, esses outros 5 projetos, pois estavam sem assinatura. Os orçamentos eram orçamentos que não eram... Não tinham assinatura, nem CNPJ. Nem CNPJ, nem nada. E a gente também avaliou muito a questão do fim. Não para pagar um baile, uma festa, o dinheiro do fundo, qual era o fim cultural disso, que a gente ficou discutindo, em que ação cultural seria essa de um baile, por exemplo. Mas antes disso, né, ele foi barrado por questões de documentação. Da documentação também. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos projetos. Daí, para
Para aprovação, então, desses 4 aí, faltaria um voto, né? Agora. O que aconteceu do Rodrigo, ali, né? a meu ver, lendo a ata ali da comissão, foi um pouco de amadorismo das associações, né? Que enviaram orçamento sem assinatura, sem carimbo, então isso tira um pouco a credibilidade, né? De quem forneceu esse orçamento, né? E... Não forneceram um orçamento, foi a entidade mesmo que fez, porque não era de, por exemplo, eles tinham anexado ali dos italianos e dos alemães. Não sei se os alemães deram esse orçamento para essas entidades, porque não tinha o nome de nenhum dos responsáveis, né? Pois é, e complica, né? Os caras fizeram, sei lá, ligaram lá, tu cobra tanto, beleza, daí colocaram ali. Então, pelo direito administrativo aí, né, que rege o serviço público, não dá para aceitar isso aí. Depois a gente pode se complicar lá na frente, né? Um pouco de amadorismo. Espero que nos próximos chamamentos eles corrijam isso aí e possam participar todos daí, né? E eram todos 5 projetos desses grupos, os 5 com a orquestra de sopros, com a banda Universo e com os italianos, os alemães. Então, era tipo 5 projetos praticamente iguais, né? Essa é de 3 passos. Deixa eu ver se eu acho essa aqui. O Melo quer falar. Outra, contribuindo para isso aí, né, dos 5 que foi reprovado, não somente pelas orçamentos inadequados, assinaturas inadequadas que a gente olhou ali, mas principalmente questão de mérito, que não está de acordo com as nossas diretrizes do Conselho Municipal no artigo 10, né, que, como foi colocado ali, todos queriam para baile ou festa, alguma coisa assim. Nada digamos, era 95% baile, cookie linguiça, e 5% esse de cultura, né? Digamos, fazer enfeite de mesa que seria de cultura. Então, isso não está de acordo com o artigo 10 do nosso regimento, né? Enfeite de mesa é dose, né? Enfeite de mesa é pagar. Somando os 4 aprovados, qual é o valor que a gente vai despender? Nem todos solicitaram o valor máximo, acho, né? Eu tinha feito a soma de 80 e alguma coisa. Até porque dentro desse projeto da CPM do Cristo Rei, eles tinham R$ 1.500 para pintura de parede. Parte nós não aprovamos. Só fica, acho que uns 13 mil deles da Geloteca. E aí os poloneses, a orquestra solicitou 24, alguma coisa. Os poloneses, eu acho que foi um pouco menos também, 20 alguma coisa. E os italianos também, tem que dar uma olhada. Mas eu sei que o menor deles era da CPM do Cristo Rei. Dá uns 83, eu acho. 80. Então não foi nem metade do recurso, né? Era 175 mil. É 170, menos da metade. Menos da 100 metade. mil, sobrou quase. Os bailes solicitavam 25 mil. Daí eram 5 bailes de 25 mil. Faz parte, né? É a vida, né? Quase tudo para pagar a banda. Usa quase tudo para pagar a banda, mais um pouquinho de ornamentação e tá ali os 25 mil. Eu tô bem por fora dos preços das bandas aí, quanto é que estão cobrando aí para fazer um baile desse tipo aí. 7.900. Mudava alguns dos da mesma banda da Universo, né? Que 7 mil, 8 mil? O que tá variando por aí é 8 a 10 mil. Tu não acha nada muito por menos disso. Aí outro tinha, acho que Rasta Shopping, também tinha uma outra. De minha parte, eu não tenho nada contra. Nunca fui, porque eu nem sabia que tinha aqui. Me surpreendi com todos vocês. Minha parte é aprovado também. Tudo certo. Minha parte é aprovado. Com essas que estão aí. Minha também. Do que eu li das atas ali, né? Teve uma entidade ali que entrou com recurso e tal, mas não cabia, porque era anexação de documento. Eu concordo com o que a comissão
colocou em ata ali e vamos seguir o certame aí agora para encaminhar isso para a administração lá para fazer os pagamentos daí, né? Não sei qual é o período que eles vão começar a executar aí os... O Eduardo quer falar, mano? Quer falar? Então, uma pergunta que vieram até nós aqui. O Conselho notificou essas entidades que foram reprovadas e agora, através também desse recurso, ou é a Secretaria que precisa fazer isso? Olha, foi encaminhado a ata no grupo dos espaços culturais, foi E no mandado e-mail, um e-mail, né, também, e no caso da entidade que entrou com recurso ali, ela também foi receber individualmente, no privado ali, no WhatsApp que eles cadastraram, né? Ok, E beleza. saiu no Diário Oficial também, né? A ata saiu é, sexta-feira, eu acho. isso. A ata saiu sexta e o e-mail foi enviado na quarta. E aí eles entregaram o recurso, porque como no nosso edital constava 2 dias após o e-mail, era até sexta, né? E aí eles entregaram o recurso, a CPM na sexta. Aí na segunda nós já fizemos a avaliação dos recursos. O do recurso vai amanhã pro diário daí. Tá. Tem agora, então, só mudando de assunto um pouquinho, levando em consideração que não foi nem metade do valor destinado para esse edital, né? Nós teríamos em caixa agora mais ou menos uns 200 e poucos mil, né? Pro próximo agora. São Uns 105 280 mil por aí. por aí, né? E aí, em questão do próximo edital ali, né? A gente tem que começar a discutir isso um pouco, né? Para começar a elaboração, já isso devagarinho, né? Elaboração do próximo edital. O Melo quer fazer uma pergunta ali, eu acho. Pode fazer aí, Melo, desculpa. Isso, assim, antes de nós entrarmos nessa outra questão que o Laerte levantou bem, a minha pergunta é o seguinte, aí eu não sei se a PAMI ou a Grazi, vocês estão por dentro dessas entidades que ganharam esse edital, eles estão quitados com os outros projetos que eles ganharam a outra vez, os outros editais? Está tudo, digamos, porque se está um andando, não pode ganhar outro, né? Eu acho que Isso a gente alguém chegou a dar uma olhada nisso, a administração vai ver isso aí, porque não pode ocorrer, né? Dois simultaneamente sem estar eu acho a prestação de conta, quer dizer, né? O evento todo ele está ok, né? Mas a prestação de conta. Essa é a minha pergunta. os alemães, tanto que eles nem participaram, que eles ainda estão com algo em andamento, mas o resto é a própria administração que faz isso, né, Eduardo? Isso, eu queria só complementar, né? Então, tivemos 2 projetos agora, há poucos dias entregue a prestação, que foi do Martim Lutero e também dos poloneses. Então, eles já estão em homologação, né? Então, vai direto para o prefeito, o gestor já avaliou tudo, foi para o prefeito fazer a homologação. Posso confirmar isso amanhã, mas deve ter já homologado, tá? Eu confirmo isso amanhã. Nós estamos terminando as nossas ações agora em agosto e daí a gente já faz a prestação de contas, né? Nós dependemos da disponibilidade das escolas municipais, que é a carta de conveniência era para as escolas municipais, eram 10 ações que nós tínhamos para fazer, então estamos terminando as 10 ações agora em agosto, tá? Ok? E aí a gente já está também fazendo já a prestação, montando a prestação de contas, né? Tá ok? Outra coisa que o Jean me salientou, né? Desde que a entidade entregue a prestação de contas, que ela fique já tramitando, eles podem participar igual de todo o processo, né?
Só não vai ser repassado o recurso antes da homologação do passado, né? Do anterior. Mas, como eu falei, deve estar já, se não foi, tá para ser homologado. E leva muito tempo para fazer essa homologação? Assim que o gestor do projeto fiscal, né, que é o gestor, fazer a prestação de contas, vai para o prefeito, aí fica lá para o prefeito fazer a homologação, né? Questão aí... Isso é imediato, né, Eduardo? Sim, a gente pode passar isso direto para o prefeito, né? Não, se é urgente, né? Senão não segue a fila, né? Mas o prefeito está despachando logo as coisas. Ok, obrigada, tá? Assim, ó, só complementando um pouco a explicação do secretário Eduardo, só uma curiosidade, né? Assim, quando se trata de chamamento público, tem uma lei específica da prefeitura para essa questão do chamamento, né? Que é a lei 4736, uma lei, um decreto municipal ali, que o prefeito ele tem o poder de aprovar ou não. Entendeu? Eles podem estar a entidade tudo certa lá e ele chegar e dar um não, como também está tudo errado e ele chegar e dar um sim, né? Isso está bem, bem claro na lei. Eu li um dia toda a lei ali, eu fiquei de cara, assim, porque, né, a palavra final é do prefeito. E quando saem essas homologações, geralmente elas não são impressas no Diário Oficial. Tanto que do chamamento que a gente fez lá de 2021, eu não vi sair, nem a de 2022. E daí eu comentei com o Jean, isso aí ele falou, não, isso aí o prefeito assinou, já está homologado, não é nem publicado no Diário Oficial. Então pode ser já que o Cunha tenha assinado e está tudo certo, né? Com relação ao chamamento, que é a Lei 13.019, né? A Lei 8.666 é o gestor, que daí vai dar o final, vai dizer que se o projeto foi feito ou não. É um pouquinho diferente. Tá bom? Show de bola. Mais alguma questão a respeito desse edital aí? Não, da minha parte, não. Sem comentários também. Show de bola. Então, seguindo a pauta, né? Mais ou menos 280 mil encaixa para o próximo edital, né? E aí, esse vai ser para pessoas físicas, né? E jurídicas com fins lucrativos. Isso. Aí, penso eu assim, vamos tentar manter mais ou menos o mesmo valor por projeto, e aí tentar abranger, tentar fazer com que mais projetos venham a concorrer, aumentar um pouquinho, porque, né, sobrou essa verba desse edital, o que poderia ser feito? Até 6 mil, né, pessoa física, 12 mil, pessoa jurídica. Era mais ou menos esse valor da outra vez, né? Acho que era... Não, a outra vez era 4 mil. 4 né? mil pessoa física, É que assim, é uma situação um pouco delicada, porque a gente está lançando editais, se tudo der certo e conseguir lançar esse novo edital pela 8666, que é o concurso cultural, tipo, vai ser o 5º edital em 2 anos, né? Então, assim, quem tem que estar preocupado com isso são as pessoas, né, os artistas e os espaços artísticos de Horizontina, né? A nossa parte está sendo feita. E agora aí tem outras entidades aí também, né, prestando esse serviço aí de elaboração de projeto aí que está sendo divulgado. Então, né, ou eles buscam esse pessoal para fazer o projeto, ou que façam um curso e aprendam, né? Eu não sei se talvez aumentando o valor vai aumentar a participação, né? Porque da outra vez o que eu vi assim, tipo, pá, cara, tem que ler 15 páginas lá para preencher um formulário, não tenho tempo, então, não, beleza, né, cara? Se tu
Tu acha que ler 15 páginas e preencher 6 folhas para ganhar 4, 5 mil reais é pouco? Então, tudo bem, né? Mas faz parte. O Melo. Viu, Éder e Laerte, pessoal, assim, o meu ponto de vista, eu não me preocupo com quanto de valor ainda nós temos no caixa do fundo, né? Eu me preocupo mais os projetos sendo bem feitos com a finalidade do Fundo de Cultura, né? Então, a minha preocupação é essa. Se vier 5 projetos, os 5 tiver ok dentro da finalidade fim, beleza, ótimo. 5, 10 mil para cada um, vai ficar 15 lá, fica para o outro, né? Mas eu acho que nós não temos que estar preocupados que tem 200, 300 mil lá no fundo e o pessoal não está fazendo, né? É por isso que tem bastante dinheiro lá no fundo lá, que surgiu esses 5, 6 projetos lá para fazer baile, que não é a finalidade do Fundo de Cultura promover esses bailes. Então, esse é meu ponto de vista, né? Vamos divulgar bastante, os caras fazer, mas fazer certo e fazer com que o pessoal venha e que leia essas 20 páginas ali, se é para receber 4, 5 mil, eles vão ter que fazer isso, né? Claro, uma que não é função do conselho acumular dinheiro em conta, né, em caixa. Longe disso, né? E também não distribuir de forma forçada, né? Contemplar realmente quem se esforçou em fazer um projeto bem feito, né? Concordo, né? Aí eu vejo, posso falar? Eu vejo assim, ó, que a grande dificuldade é fazer o projeto, é falta de conhecimento que as pessoas têm para elaborar um projeto. Por quê? Porque os editais, assim, ó, eles têm uma porção de regrinhas e a maioria das vezes eu vejo que as pessoas não conseguem nem entender o que essas regrinhas querem dizer. Outro ponto é que todo mundo faz projeto nas horinhas de folga, sempre sendo feito na pressa, no último tempinho vão fazer, e aí acontece esses lapsos, esquece isso, esquece aquilo, faltou um documento. É por aí também que eu vejo a dificuldade de lidar com a lei e fazer o projeto certo, né? Falta Sim. de conhecimento, em resumo, né? Eu acho que foram dados, nesse sentido, até foram dados alguns cursos, né? O Éder até deu acho que uns 2, né? Ou 3 até cursos de elaboração de projeto. Sim. E aí só também tem que ver quantas pessoas participaram, né? Então depois é fácil as pessoas reclamarem que não sabem fazer o projeto, mas também quando tem a oportunidade de aprender a fazer, não participa, né? Então, meio que a gente não... Né? Uma questão cultural, né? Meio que a parte do conselho está sendo feita, né? Que é disponibilizar os valores através dos editais, mas daí cabe a cada um o interesse e o esforço para se engajar e conseguir isso, né? Aquela noite, na biblioteca, eu e a Grazi, nós pegamos o projeto, mais a Grazi, né, eu estava ajudando ela. Ela pegou o projeto, ela foi item por item, ela tinha sublinhado as partes mais importantes, o que precisa, o que não precisa. As pessoas fizeram perguntas, tipo assim, ó, não tinha como estar mais claro, a gente desenhou o projeto, gente. E tinha o pessoal do ecossistema ali que se disponibilizou a ajudar. Eles ficaram lá, nossa explicação inteira. Eles falaram, se alguém precisa de ajuda, entre em contato conosco. Assim, eu acho que não tem mais o que fazer além disso. Não. E tem a Ser Consultoria também, né, que se ofereceu para fazer projeto ali, então, assim, já tem uma galera se envolvendo nisso, né? Eu ia falar, complementando, né? Eu participei até daquela noite com a Pamela e a Grazi, foi bem interessante. É bastante complexo o nosso edital, realmente, ele tem alguns pontos que talvez a gente tenha que estudar e como deixar ele mais fácil. E até abrir mais oportunidades, né? Por exemplo, tem um item lá que não pode contratar somente artistas locais. Então, quando às vezes tu faz um evento maior, às vezes fica ruim, né? Porque só o artista local, a gente sabe que os nossos artistas eles são pessoas, assim, que não tem ainda todo o nome que não trazem público. Então, às vezes, a gente faz o quê? Bota um artista local para fazer uma abertura, contrata um artista que tem um pouco mais de renome para te
até valorizar o evento, né? Porque senão tu pega o artista local, vai lá, vai meia dúzia de pessoas, fica até chato. Então são oportunidades que tem lá. E obviamente, né, olhando aquele edital, a parte documental é extremamente pesada, então muitas vezes muitos que estavam lá em 15 dias não conseguiram ter o tempo hábil de organizar, porque ainda não estão organizados com todos os equipamentos, com todos os documentos necessários para se cadastrar e se habilitar, na verdade, para buscar o valor. E eu quero colocar também, né, que o CTG estava com o projeto pronto uma semana antes e se passaram Não, o projeto está pronto, inteirinho, só se passaram no protocolar. E não sei por que se imaginou que era na sexta-feira, enfim, a nossa secretária também não se ateve a isso. Enfim, fica para uma outra oportunidade, faz parte. E eu ia perguntar agora, o próximo pela 866, ele é só para fins lucrativos pela 866, é isso? Só para eu não lembro. Tá. Isso, pessoas físicas e jurídicas com fins lucrativos. Mas fim... Por exemplo, então, as etnias que não têm fins lucrativos não poderão participar? Éder, dá um help. Eu não me lembro ano passado. Oi, não, pela 8666, não, a gente pode... A primeira edição teve, né, a participação de todo mundo, pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos e físicas, né? A ideia que a gente conversou em reunião, né, nas reuniões anteriores deste ano, é que a gente fizesse um edital só para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que daí é pela Lei 13.019, e deixar 8666 para o pessoal com fins lucrativos e pessoa física, né? Isso foi deliberado em reunião, né? E só aproveitando o comentário que o Isaías comentou, assim, essa questão dos artistas locais também foi deliberada em reunião. Né? Quando a gente estava elaborando esse chamamento lá em dezembro de 2021 ali, né, foi colocado, não, vamos fazer um Natal com os artistas locais para esse dinheiro ficar em Horizontina, né? Daqui a pouco tá mandando 20, 30 mil para Porto Alegre e tal. E inicialmente foi entendido que o colegiado não queria isso, né? Então, acho que faltou o quê? Quando esse edital ele foi disponibilizado no grupo, de os conselheiros todos terem lido com bastante atenção para alertar isso aí. De dizer, não, ó, vamos alterar agora, então vamos liberar para contratar quem quiser. E fica para o próximo chamamento aqui já fazer essa alteração. Tá? Em relação à Lei 13.019, é complicado mesmo, Isaías. Assim, eu conversei algumas vezes com o procurador, assim, tudo que era, digamos assim, não necessário foi tirado. Agora, aquela questão que tem ali da elaboração, de tipo situação social, tem que fazer todo aquele texto, aquilo ali está na própria Lei 13.019, a lei pede isso. Né, que a entidade que, né, for pleitear o recurso tem que colocar a situação social, o impacto do projeto. Então, assim, aquilo ali, por mim, eu limava, mas pela lei não pode. Então, por isso que eu assim, de 13.019 eu não entendo muita coisa. Tanto que eu deixei para a Graziele, né, fazer o curso lá, que ela fez os projetos ali, teve boa pontuação. E eu sou mais da 8666. Por mim, se pudesse fazer todos os editais pela 866, que é a lei de licitação, que é mais prático, né? Mas o colegiado entendeu que não, que devem usar as duas leis concomitantemente. O meu ponto aqui, talvez, é esses dois temas, né? Uma é assim, talvez num próximo edital, por exemplo, nós olhar essa questão dos artistas. Daqui a pouco a gente limita, não ser só local, mas não pode ser também só externo, né? Até para, de repente, com um valor maior, claro, quando tem um valor de 10, 12, 15 mil reais, você não consegue trazer um grupo de fora. Ou trazer um evento externo, né? Mas com um valor um pouquinho maior, viabiliza. Então, talvez é um ponto de nós só observar isso para o próximo edital. E talvez esse próximo edital nós dá também, eu acho que o ponto, meu tema aqui é de nós olhar se a gente consegue fazer também com e sem fins lucrativos, né? Que habilita também a própria etnia alemã, e habilita o CTG também, que você passou nessa, né? Mas também é outro que teria condições de participar no próximo edital, enfim. Eu fecho contigo a tua ideia, Isaías. Eu acho que é super interessante fazer
com e sem fins lucrativos, porque o dinheiro existe, nós temos condições de oferecer para as entidades participarem, então fazer as duas modalidades, com e sem fins lucrativos. Acho super interessante, Isaías, aprova a tua ideia. O conselheiro Cassiano colocou que a 8666 não existe mais, só que a prefeitura falou que vai usar ela até 31 de dezembro. Aí depois vai entrar a 14133, que é uma atualização dessa 8666. Não, é sugestão, né, pessoal? Digamos assim, os nossos editais, as nossas ações como conselho e colegiado, é tipo o Windows 10, o Windows 11, aí sempre tem uma atualização, entende? Quanto menos espera, tu vai desligar o computador, ele está atualizando ali. Assim é os nossos editais, entende? Já viu que esse item aí não der certo, já eu vou marcar aqui, deixar ele destacado para na próxima vez que a gente for lançar um chamamento público, né? Acredito que vai ser na próxima gestão, porque eu particularmente já estou avisando que não continuo mais, já conversei com o secretário e tal, terminando em agosto ali, né, quando tiver a conferência para eleger o novo colegiado e na primeira reunião depois a nova mesa diretora, eu não tenho intenção de continuar participando, mas esses arquivos aí vão estar disponíveis no arquivo do Conselho online aí, e daí resta o próximo colegiado e a próxima gestão lembrar disso aí e fazer essas adequações, aí vai ficar show de bola. Estamos aprendendo, na verdade, né? Sim, faz parte do isso aí. aprendizado. Mas já teve bastante, né? Imagina, nós tivemos 9, 10 projetos escritos, foi um bom volume, por mais que alguns reprovados, mas já tem mais pessoas procurando, então eu acho que está se evoluindo. E talvez esse próximo, independente, não sei também esse outro tema, né, Laerte, Éder, se nós vamos esperar só o novo colegiado para já encaminhar o edital, ou nós já vamos começar a estudar ele, se nós deixar para frente, nós vamos largar ele em setembro, outubro, né, só vai ser no ano que vem, não sei qual é a intenção. Olha, eu acredito que deveria ser começado a discutir isso agora já e nas próximas reuniões para que pudesse, talvez, eu acredito que até o ideal seria lançar ainda nesse colegiado, talvez antes da... Só que aí, bom, é que aí tem aquela coisa, né, que a nova diretoria vai entrar e vai pegar o bonde andando, né, mas enfim. Normal, foi o que aconteceu com a nossa questão. Os pagamentos do primeiro edital, assim, Laerte, desculpa, né, te cortando um pouco, sim. Mas o primeiro chamamento que o Conselho lançou foi em 2021, foi em maio de 2021, se eu não me engano. E o recurso só foi depositado 31 de agosto de 2021. Então a gente entrou e já teve que ver essa questão dos pagamentos, tal, viu que tinha um recurso. Já fizemos ali, em 2 meses, fizemos um chamamento para o Natal ali, lembra? Aquelas ações natalinas e tal. A correria, né? Eu acho que correria, total. Sim, o meu último dia de trabalho eu estava lá no gabinete da administração assinando contratos lá, convênios e tal, né? Mas faz parte, né? A ideia não é ter essa correria, mas nem sempre as coisas caminham como a gente deseja, né? Sim. O conselheiro, só lembrando aqui, o conselheiro Cassiano entrou na reunião, então a gente tem o quórum aí, tem os 8 titulares aí de setoriais diferentes, daí só ver se ele concorda com as atas ali da comissão de avaliação do chamamento e já está aprovado e damos prosseguimento ao... Só um minutinho, Éder. Também ali o Isaías falando sobre a questão dos artistas, a questão do número de projetos também. De repente dá para olhar para o próximo edital por entidade. Dava para dar uma repensada, porque ali é um projeto por entidade, né? Sempre foi, Thaís, um projeto por entidade. Então, de repente... podia-se abrir 2 projetos por entidade, no máximo 2 projetos por entidade. Interessante. Né? O que dá é para pensar, porque às vezes tem o valor integral, mas nessa edição de agora
nem todos os projetos, como diz a Pamela Sons, que era baile, que veio com 25 mil, né? Mas os outros não vieram com o valor total dos projetos. Vieram com valores, né? Então, de repente, com valores menores. Então, de repente, às vezes, a entidade tem interesse em fazer 2 atividades e que não vai alcançar, digamos, o valor máximo do projeto, né? E tem condições de executar 2 projetos paralelos também, né? Mas aí eu acho, bom, não sei. Penso eu É, também que a deveria lei ser permite, a pensado. lei do fundo permite 2 projetos por entidade. 2 Então, é uma projetos. sugestão para o próximo chamamento. Eu teria que tentar ver, não sei, esses 2 projetos da entidade, eles seriam complementares, eles seriam inéditos entre si, teria também essa questão, né? Que senão tu vai fazer um projeto grande, dividir em 2 e não sei se isso seria muito Mas é correto. a questão do ineditismo vai lá quando entra na pontuação, se é inédito ou não, né? Sim, pois é. É quesito de avaliação, então. Não, pois é. É que nem eu Só uma, penso, né? é só uma sugestão, né? Não, claro, toda sugestão é válida. É só um ponto que eu fiquei pensando, né? Porque daí A a lei pessoa do faz. fundo permite, né, Éder? É, Pelo que eu me lembro, a lei do fundo eu acho que permite até 2 projetos cada entidade. Sim, sim. A lei permite aqui, só deixa eu achar aqui o artigo. Eu só não me, eu ia dizer, só não me lembro o artigo, mas a É o lei... artigo 7 da Lei 3894 de 2019. O apoio financeiro concedido pelo fundo será restrito a, no máximo, 2 projetos por empreendedor privado ao ano. Isso. Porque daí, por exemplo, o CTG nessa não mandou nenhum projeto. De repente, até tem 2 projetos, é uma entidade grande. As etnias conseguem fazer 2 projetos, então, ou mais uma outra entidade entra, que não vai entrar com o valor total, mas um projeto é uma coisa, o outro é outra, né? E a questão dos artistas locais que ele colocou, de repente dá para limitar, Isaías, a questão da porcentagem de artista, né? Eu concordo. Não, digamos, não o valor total do projeto, mas sim parcial a contratação, né? Dos artistas que não são locais, porque às vezes as etnias também esbarram no mesmo processo, que é a contratação do profissional de fora. Então, isso também limita, né? Se tu for fazer um projeto maior. Até por algumas coisas específicas, né? Que nem o grupo italiano ali que queria contratar um conjunto que fosse típico italiano, que nós não temos. E isso acaba eles não podendo fazer porque não tem. Então, se a gente só colocar artistas locais, a gente barra muitos projetos nessa linha da Isso também é especificidade cultura, do né? trabalho. Acho que essa mescla é Deixa legal de porque tu valoriza o artista local. Desculpa e aí. deixa de trazer uma cultura diferente, ideias diferentes, apresentações diferentes quando vem algo de fora, né? Isso também é inovação para a gente, né? Vendo outras coisas e para a própria comunidade também ver algo que vem de fora, o que é super interessante. Aí eu concordo com o que o Isaías disse, a gente trazer algo de fora sempre chama público e quem não vai, todos gostam de ver algo que vem de fora, né? Não menosprezando os nossos artistas, as nossas ações que nós temos quanto à cultura aqui, que também é interessante, é legal, é bom, até porque os nossos também, de repente, podem ir para fora também levar o que a gente tem aqui, né? Por exemplo, que é o exemplo do nosso coral, a gente vai cantar nos outros municípios e estamos indo novamente, agora em outubro, para 3 de Maio e Três Passos, levando o que nós temos de Horizontina para lá, né?
E se nós formos levantar a questão do folclore, até do folclore étnico, que vem em agosto aí os festivais de folclores, que os grupos já estão organizados para suas viagens de cidades em cidades, que vão passeando. Se tu for até contratar um grupo de fora para agregar o projeto, tu não consegue contratar, né? Isso. Exato. Cassiano, quarta vez. O pessoal vai falando e acaba Eu tenho chamando aqui, tava no mudo, desculpa. tranquilo. Assim, ó, sobre o edital, eu acredito que não é feio a gente copiar, quem sabe, os outros editais, né, que estão acontecendo dos outros fundos. Por exemplo, agora o Fundo do Idoso, tanto o Condica, eles têm prioridade 1 e prioridade 2. Que nem o Éder falou, nós temos a nossa lei que permite que tenha 2 projetos por entidade. Para não acontecer essa situação de ser um projeto complementar ao outro e a entidade depender dos 2 projetos para que aconteça algum evento, alguma coisa assim, faz a prioridade 1, a entidade vai dizer, este projeto é prioridade 1 e este projeto é prioridade 2. E essa avaliação nos outros editais, ele não é por nota, ele é por prioridades. Os projetos prioridade 1 ficam na primeira escala e é feito as notas, e os projetos prioridade 2 ficam numa segunda escala, aonde se sobrou o recurso que não teve projetos da prioridade 1 aprovados, parte-se para a prioridade 2 através das notas dos projetos de prioridade 2. Só uma ideia, né? É uma forma de não fazer projeto um dependendo do outro, né? Realmente. Interessante. Qual é o fundo que está fazendo isso aí, Cassiano? Desculpa. Tanto o Condica quanto o Fundo do Idoso está fazendo essa modalidade. É uma boa saída, não sei o que os outros acham. Amplamente de acordo, acho que abre um pouco mais também, né? A ideia é válida, de já foi acordo. colocado em reunião isso, né? A questão que surgiu foi da comissão, que daí ela teria o dobro de projetos para avaliar e, né, como a maioria é tudo trabalho voluntário, isso que foi, assim, a discussão daquele momento, assim, que temos dois representantes da sociedade civil na comissão, no caso o Rodrigo e o Melo, que talvez isso eles é não verdade. teriam essa disponibilidade para estar avaliando o projeto aí 2, 3 dias seguidos, entende? Que daí, imagina, se talvez fosse liberado dessa vez, ia ter 20 projetos ao invés de 10. Né? E assim, não dá para avaliar 20 projetos numa manhã, a não sei que esteja tudo faltando documento, coisa assim, até dá, mas não é sempre assim, né? E só, né, complementando a questão do fundo do idoso e da infância e adolescência, eles são fundos que permitem a doação de imposto, né? De renda. Então, assim, tu olha o último edital que eu olhei do Condica ali, a soma dos projetos deu 780 mil reais. Então, assim, é 5, 6 vezes o valor do nosso fundo, entende? Então, se eles conseguirem o recurso via imposto de renda, o projeto acontece. Se não acontece, acho que não rola daí, né? Mas, claro, as sugestões são válidas, né? É que, Éder, nós temos limitado o valor que nós vamos fazer no edital. Sempre sai no nosso edital um valor limitado. Por exemplo, esse primeiro edital nós vamos fazer de 150 mil reais ou 130 mil reais. Né? Eu não lembro agora quanto é que foi esse último. E, dentro daquele, nós limitamos também sempre o valor de quanto pode ser o projeto. Se não tiver, por exemplo, que nem o do Condic e do Fundo Idoso, as entidades podem fazer projetos de 2 milhões de reais. Se eles conseguirem arrecadar depois, tranquilo, não tem problema nenhum. Né? Se conseguir entidades que doam para aquele projeto. Mas nós já temos limitado. Caso não gastamos, né? Por exemplo, teve 10 entidades agora. 10 entidades vezes 25 mil daria 250 mil. Não teria como abrir por uma segunda possibilidade. Mas caso sobre recurso e abra para uma segunda possibilidade, entrariam esses projetos que são botados como segunda possibilidade daquela entidade. Entende? É nesse sentido que eles fazem.
Acho que vale a pena discutir, sim. Porque tu não vai avaliar os 20, talvez tenha 10, e geralmente a gente não tem tido mais que 10 por agora, que surgiu 9 ou 10 projetos. Atingiu o valor, não atingiu metade, já nem foi avaliado porque faltava documento, né? Então tu faz uma análise rápida, faltou documento, já tu nem avalia. Não atingiu, que nem esse caso desse primeiro edital, vai para os prioridade 2. E talvez lá na frente queira que a gente tenha bastante projetos escritos, né? Hoje a gente ainda está bastante limitado a algumas entidades que estão fazendo projetos. Ainda nós não temos a cultura na nossa cidade de as pessoas buscarem ainda mais projetos. Eu acho que tem que ser um pouquinho melhor discutido, né? Talvez quando tiver mais gente na reunião, voltar a esse assunto. E talvez para um próximo tentar alguma coisa nesse sentido, ou nos próximos editais, né? Né? Não sei. Cada edital é diferente, a gente muda uma coisa ali, alguma coisa lá, né? Sempre Talvez tentando melhorar. na próxima reunião dá para a gente trabalhar mais esse edital, já começar o próximo, Isso. né? Começar a Isso. trabalhar e discutir ele com essas alternativas, e aí a gente vai deliberando. Isso aí. Tem mais só voltando um pouquinho, tem mais um assunto da reunião passada, aquele edital da SEDAC lá que foi solicitado, né, que ia ser mandado lá para o estado, solicitação de 1 milhão, né, e tal, parece que foi aprovado com um valor de 152 mil, né, uma coisa assim. Alguém poderia dar maiores esclarecimentos? A Johnny me comentou uma coisa. Foi aprovado, né, mas com um valor bem menor, né, do que o solicitado. Oi, boa noite a todos. Sim, a gente não conseguiu, né, o valor de 1 milhão, infelizmente, mas conseguimos, então, esse valor de 140 e pouco, se não me engano, 149. Não tenho bem certeza agora o valor. E daí tem mais os 30% da contrapartida, né? A ideia inicial era, se a gente conseguisse um valor bem expressivo, de trabalhar um projeto, né? Fazer um projeto com os 3 eventos, que seria Semana Farroupilha, Natal e Semana do Município. Mas, como veio um valor menor, a gente se reuniu na semana passada, na segunda-feira da semana passada, e a maioria decidiu, então, que foi uma ideia colocada, que se trabalhasse, então, esse valor somente com a Semana Farroupilha. Tá? Se faria um evento maior, então, e seria já uma preparação para um evento maior que o CTG tem intenção de fazer no ano que vem. Isso, né, Isaías? Que seria a vinda daí da chama, ou seja, a distribuição da chama seria em Horizontina. Então, seriam todos os municípios, né, do estado viriam até Horizontina para buscar a chama. Então, seria um evento bem grande. Então, esse seria o início, seria um evento já com uma preparação para o evento do ano que vem. E aí a gente foi colocado algumas ações, tu tem aí, Isaías, a ideia para colocar para todos do que se faria para o pessoal entender um pouco o que seria feito nesse evento da Semana Farroupilha com esse recurso. Não sei se o Eduardo quer falar, Eduardo levantou a mão. Seria, a Johnny já puxou a frente aí, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu o que a gente solicitou. Muitos municípios, acredito que vai sobrar muito recurso, né? E não tão aptos ainda para receber, mas se inscreveram solicitando. Isso era nosso receio, né? E, inclusive, até o Rubinho falava isso num encontro que a gente foi, porque nós tínhamos só 118 municípios que poderiam estar participando. E, além desses 118, muitos que nenhum conseguia ainda, né? Então, mas eles solicitaram e que prejudicou uma grande maioria. E veio esse recurso, então, de 152 mil aí, que, então, como a Johnny falou,
que foi criada uma comissão para avaliar, montar um plano, né, já. A ideia era trabalhar em 3 eventos, e então a comissão achou melhor aí de trabalhar num único, que é então a Semana Farroupilha, que é cultural mesmo aqui gerido pela Secretaria de Cultura, né, do departamento. Então, o Isaías aí que que apresentou também uma ideia maior aí do CTG, né? Acho que muito bacana. Já foi apresentado ao prefeito também. Ele salientou a favorável, né? E já, mesmo como o Johnny falou, a preparação para o próximo ano. Que parabenizar aqui também o CTG, que conseguiram trazer isso à Horizontina, né? Será um baita evento. Histórico, né? Então, parabéns aí a toda a patronagem aí do CTG. Contigo, então, Isaías, se puder você tentar e explicar um pouco mais sobre esse projeto. Eu vou falar, obrigado, Arthur. Eu vou falar aqui como conselheiro, não como CTG, tá? Participando da comissão que nós estávamos reunidos do Conselho, junto com a Secretaria de Cultura e também de Desenvolvimento, que é o que contempla os 3 eventos, vindo de Porto, os 152 mil, o que a gente avaliou, né? É fazer um evento grande. Pensamos em dividir em 3, 50 mil para cada evento. Acaba ficando todos os eventos pequenos. A gente vai investir muito tempo também em prestação de conta, organizar material, publicação. Aí, essa nossa chamada está quase no fim, Lerto. Não sei se a gente vai conseguir dar tempo de explicar todo o projeto. Se eu compartilhar a tela, vocês enxergam aí? Se a reunião acabar, eu coloco um link novo no grupo do Conselho. Coloca. Acho que pode seguir o baile. Pode continuar, né? Então, o que nós conversamos ali, né? De fazer, o ano que vem, nós, Horizontina, nós vamos ser a sede da não estamos escutando aí. Vai ser a sede da distribuição da chama crioula. Mas voltando aqui ao projeto, né? Então, o que nós imaginamos? Talvez vamos dividir entre Semana Farroupilha e também a Natal. Aí, em uma conversa com a Secretaria de Desenvolvimento, que conduz o Natal, que conduz também a Semana do Município, a gente entendeu que os valores para desenvolvimento, realizar a semana todo o evento do Natal, mais a Semana do Município, são baixos, os valores ficariam pequenos, igual seria só uma pequena porção. Então, eles disponibilizaram, de certa forma, para nós fazer um projeto Farroupilha, uma Semana Farroupilha, que é algo que a gente já tem, de certa forma, fomentado nos últimos anos, em fazer algo diferenciado também, não é um projeto do CTG, sim é um projeto do município de Horizontina. E aí aqui a proposta é nós envolver, sim, então olhando nesse contexto, envolver artistas locais, grupos locais, que a gente tem da nossa cidade, aqui de Horizontina, e também mesclando com artistas, né, de fora, né, grupos mais renomados, né, que possam também fortalecer a nossa cultura gaúcha. E aqui também a gente está envolvendo, de certa forma, o projeto envolve todos os nossos grupos étnicos, alemão, italiano, polonês, gaúcho. A ideia é nós montar lá uma praça de alimentação e também envolvimento junto com a CIAP, de nós termos algumas empresas da indústria e comércio também expondo na Semana Farroupilha. Pensamos ter uma área externa lá com palco, uma praça de alimentação externa, ter períodos para envolver as escolas, para também entender um pouco mais essa parte da nossa cultura, da história do povo gaúcho, a gente está falando aqui. Também a parte da agroindústria familiar, no sentido assim, o que tem de cultura? Mas é a cultura de saber como vêm as coisas, de onde surgem as coisas, dos povos, dos nossos agricultores também, de certa forma, trazem um pouco da sua cultura originária, né? A ideia, de repente, é fazer o que a gente teve uma vez, de nós ter uma agroindústria familiar vendendo, podendo fazer a sua comercialização lá no local, daqui a pouco ir produzindo alguns produtos, né? Por exemplo, sei lá, queijo, alguma chimia, alguma coisa assim, em algum momento dentro desse evento que seria todo um projeto Farroupilha. E aí nós temos os artistas locais, falando dos artistas locais que estão muito mais focados, sim, ao que estão ligados mais ao tradicionalismo gaúcho nesse contexto.
apresentações de invernadas de grupos artísticos e o envolvimento aí também tivemos uma pequena conversa com a Ivete, que é de tentar levar as crianças dos colégios, principalmente, para, talvez não todas, né, isso a gente tem que discutir, mas talvez os pequenininhos não, mas para também conhecer um pouquinho, né, fazer uma espécie de feira, algumas oficinas lá dentro do CTG, ao redor ali, até nós comentamos daqui a pouco de fechar aquela rua na frente do CTG e fazer ali uma forma de uma área de comércio. Então, isso tudo é o que a gente conversou e planejou, e aí a ideia, juntamente com a equipe de desenvolvimento econômico, aí o time do Secretaria de Cultura, nós que estávamos lá do Conselho de Cultura, né, a comissão que estava lá, depois foi levado também a ideia ao prefeito e à vice-prefeita, acharam muito interessante fazer até inclusive a ideia é de botar a Secretaria de Cultura, o Conselho de Cultura e o gabinete do prefeito naquela semana, estar expedindo lá dentro da área, lá junto com esse grupo, né, lá na área próxima ao CTG, lá no evento mesmo, sabe? Porque para movimentar. Então, ter eventos durante o dia, tem um almoço lá durante o dia, e ter algumas pessoas apresentando, enfim, considerando toda uma semana bem mais focada a parte da cultura gaúcha, mas também integrando as outras culturas. Esse é o ponto principal também que a gente estava conversando. Por isso, de fazer um evento maior, mais polposo, vamos assim dizer, mais empolgante, para trazer público e também nós trazer gente da região, né? A ideia é que a gente faça um evento que seja referência da região para que os nossos municípios ao redor aí também venham nos prestigiar. E ali a gente tem nomes, por exemplo, de fazer um lançamento ali no 1º de setembro, que seria um lançamento do projeto, trazer os serranos. E aí nós temos ali dentro o Jomar, nós temos o Cid, nós temos Jomar, Cid, Fred, Tranco e Tradição, além das nossas etnias. Aí também tem outros artistas ali, tem o Nilton Ferreira, tem o Luiz Marenco. Então a gente mescla artistas locais com artistas mais renomados. Basicamente, esse o que a gente está imaginando, que está planejando para esse dia. E aí na última conversa também estava a Johnny, estava o Cassiano, e depois foram lá falar com o prefeito também, o Eduardo. A Nair também, já falamos, o Melo também estava presente. Então, essa é a ideia de fazer algo diferente do que a gente fez até agora. E aí a Secretaria de Desenvolvimento, ela continuaria com o projeto da Semana do Natal e também da Semana do Município, tocando pela Secretaria de Desenvolvimento. Basicamente é isso. Se querem complementar ou tem alguma dúvida, Melo, fica à vontade. Estava olhando o projeto, acho que é salutar isso, e temos que fazer isso em prol dessas entidades. A minha pergunta agora, não sei se para quem vai responder, a Dione talvez, talvez até você vai saber, nós temos uma garantia de aprovação desse projeto, Dione? Não tem, tá? Beleza, essa era uma questão. Não tem. Não, beleza, ótimo. E se não tiver, sempre tem que ver os dois lados, né, Isaías? Se não tiver essa aprovação, a Secretaria de Cultura, Desenvolvimento, o prefeito, ele deu alguma garantia de fazer isso? Por que é a minha pergunta? Porque a gente sabe, né, Isaías, que esses artistas aí que eu estava olhando, isso tem que dar uma garantia para ontem, né? Para eles, né? Vamos supor que o CTG dê essa garantia aí, vai dar os 150 mil aí, todos os artistas de fora é um valor alto que tem, e deve de vir mesmo, né? Pela grandiosidade que tem o CTG representa para o município, para a região, né? E para o estado. Sei com certeza, praticamente, que o CTG sozinho não tem como bancar isso. A prefeitura vai ajudar a bancar isso se não sair o projeto? Foi recebida alguma, como é que se diz, uma luz lá no fim do túnel se o projeto não for aprovado? Viu, Melo?
nós vamos entrar com uma parte, né? Não com todo esse recurso. Nós já estávamos conversando com o CTG, inclusive antes desse projeto. Então a gente já tinha disponibilizado um recurso, mas claro que não esse total. Sério? Covid. Eu não peguei nada, nem Covid, nem Teríamos que rever o projeto, talvez. Entendo tua preocupação também, mas não cheguemos a conversar com o prefeito também, se ele teria a disponibilidade desse recurso, mas a secretaria não teria hoje esses 200 mil, que seria, né, praticamente, dos 180 por aí, quanto fecha, os 30%. Mas podemos ver e passar aqui uma como é que eu te dizer, o que o prefeito vai decidir, né? Colocar. Sim, e em cima disso aí também, né, que eu estava olhando e vi que novamente o CTG Carreteiro Horizonte vai a segunda vez que vai ser distribuído a chama, a 20ª, no caso horizontina, né, para todo o estado em 2024. Por que essa colocação? Porque em 2024 a gente já tem um histórico, né, dessa distribuição de chama, que o gasto é muito maior, né? Isso, a semana Farroupilha, que é 13 dias aquela semana, só do dia 13 dia 20, teoricamente começa lá em julho já, né? Então, essa preocupação que eu também tenho, né, enquanto isso aí, como sócio, como fazendo parte aí, que tem que reservar alguma coisa já para ano que vem, né? Ano que vem, se isso deu 150 mil agora, ano que vem pode dobrar esse valor, né? Então, essa é a minha preocupação. Essa era a minha preocupação também, tipo assim, esse ano vai ser uma preparação para o ano que vem. Esse ano agora, se for aprovado, a gente vai ter esse recurso, mas e o ano que vem, para fazer esse outro evento da busca da chama e distribuição, vai ser um evento, acredito que nesse nível ou maior. E o recurso, daí a CTG vai ter todo esse recurso para bancar, se não tiver mais verbas de editais, enfim, do Estado. É uma preocupação também, né? O CTG eles já estão preparando aí, até o Isaías pode estar falando, o Cassiano também está presente aqui, esteve em reunião junto naquele momento com o prefeito, né? Que já estão trabalhando com um projeto via LIC, né? Então, já está se pensando para o ano que vem. Então, mesmo que esse recurso não seja contínuo para o próximo ano, já estão pensando em outras possibilidades. Cassiano, acho que levantou a mão aí, pode complementar também. Obrigado, Eduardo. Até iria falar dessa preocupação do Melo. Nós conversamos até aquele dia na reunião ali do grupo, né, do planejamento sobre o recurso, que a Johnny tem até as datas ali de até quando será aprovado. Nós temos um gap ali que o Isaías passou até para nós, e no dia estava também o Cleiton, que com a reunião com o prefeito, de até quando o CTG precisa confirmar esses artistas que vão participar. E estaria dentro do prazo onde a secretaria vai aprovar ou não. Então, a secretaria não aprovando, o próprio prefeito conversou aquele dia que teríamos que sim readequar todo o projeto deste ano e entrarmos novamente para uma realidade do que nós estaríamos pensando do ano passado, que seria esse ano, né, sem este projeto. Sobre essa explicação do Isaías, o que a gente pensou enquanto estávamos avaliando de fazer esses 3 eventos? Primeiro que tem uma burocracia muito grande na forma de divulgação que o Estado pede. Então, praticamente 30% do recurso iria somente em divulgação, banners e tudo mais, para a gente conseguir fazer os 3 eventos. E a prefeitura teria que entrar com uma contrapartida bastante alta nos 3 eventos, que seriam praticamente todos divulgados no Estado, fazendo todo aquele pedido que o edital da SEDAC faz, né? Então, para
melhorar e para a gente conseguir fazer algo, 3 eventos grandes, né? Porque a prefeitura vai fazer o Natal, a prefeitura vai fazer o aniversário do município, e a gente faria, então, 3 eventos grandes no município, priorizando um evento só, né? Ajudando Isaías nessa construção de por que foi decidido, então, fazer, então, essa Semana Farroupilha. E colocando todas as entidades culturais do município também dentro dessa Semana Farroupilha para que todos sejam abraçados de certa forma. Sobre o evento do ano que vem, a gente já está pensando em fazer ou uma federal, né, que a gente já conversou com a John Deere também sobre essa possibilidade, ou um via LIC. Né, a LIC agora ela vai encerrar a partir de julho, nós tivemos um encaminhamento da SEDAC, na última viagem que nós fizemos a Porto Alegre, que ela vai encerrar agora em julho, com os últimos 30 milhões que o governo do estado vai ter para distribuir, e somente vai abrir em janeiro do ano que vem. Então, para esse ano, a gente não conseguiria fazer um projeto para o ano que vem via LIC, mas conseguiria fazer um via LIC federal, né, sobre essa questão. E, não aprovando o projeto, logicamente que ele será readequado conforme as possibilidades financeiras que terá para esse ano. Acho que bem colocado, o Melo abordou muito bem, né? Óbvio, né? Que dependendo da viabilidade da condição financeira, a gente vai ter que se readequar. Os artistas, a gente não tem nada contratado ainda. A entidade tem ali datas reservadas. Eu acho que a Johnny, olhando as datas, né, Johnny, a questão é, lógico, né, o conselho precisa aprovar essa proposta, e depois nós temos agora, são mais 1 ou 2 semanas para fazer toda a descrição técnica do projeto, para daí sim buscar aprovação. Que deve vir até, acho que início de julho, se eu não estou enganado, né? Acho que é dia 10 de julho, se não me engano. Venha o retorno final. Lembrando que ano que vem tem eleições municipais, né? Então vai ter toda uma burocracia ali até abril para o pessoal desincompatibilizar dos cargos, se lançar candidato, e a prefeitura, acho que, sei lá, pode fazer compra até julho, né? Agosto, uma coisa assim. Tem umas limitações em ano eleitoral aí, então tem que estar ligado nisso aí também. É interessante, é bem verdade isso. Eu recebi um cronograma, eu vou postar depois, até o dia 20 agora, fazer o cadastro, e se não me engano até o dia 10, a gente já tem, 10 de julho, a gente tem o resultado final. A gente a Johnny já está trabalhando ali com o pessoal do Ecossistemas, assim que, vamos dizer assim, o conselho... Na verdade, Isaías, não precisa aprovação do conselho, tá? A gente tem que levar ao conhecimento, a gente tem que discutir junto com o conselho, tá? Ok, interessante. E aí depois tem que começar com o pessoal do Ecossistemas, vai nos ajudar com a descrição, né? Isso, assim que a gente... Descrever tecnicamente o projeto. Eu já falei com o pessoal, falei com a Leonara também, assim que a gente tiver, porque a gente também vai anexar essa ata de hoje também vai ser um documento, né, para reforçar ainda mais para aprovação do projeto, né? A gente já fez 2 discussões juntamente com o conselho, então isso também é algo que conta ponto, né, também, para aprovação. E aí, já a partir da manhã já podem trabalhar, a gente já pode trabalhar em cima da descrição. Johnny, não entendi, então. Essa ata é anexada para valer o ponto, mas não vale Assim, a votação do conselho. Segundo o conselho precisa aprovar essa ideia, assim. Isso foi colocado pelo Rubinho naquele dia. Eu entendi que não. O quê? Mas, enfim... Porque é para fortalecer o sistema. Tá no edital isso aí. Tá no edital do SEDAC ali. Eu lembro que eu li essa parte, que tem que ter uma participação do conselho nessa decisão aí das programações e tal. É, porque esse dinheiro é de fundo, essa verba. De cultura, né? A fundo. Mas na primeira reunião que a gente apresentou, acho que já foi aprovado, não foi? Da gente fazer esses projetos. Mas enfim... Mas era 3, né? Éramos 3, daí agora a gente está optando por um, porque teve o recurso. Fizemos de novo, então, a votação, forma, ok? Né? Como a gente mudou, né? Não é mais o primeiro, não está valendo mais. Foi alterado.
Tá, então temos que votar a readequação, né, do projeto agora. Então, vamos lá. Concordo. Vou abrir os votos aí. Eu concordo Concordo. também. Boa sorte para a Concordo. equipe aí para conseguir esse recurso aí para a cidade. Com certeza. Concordo. Também de acordo. Mais alguém? Boa noite, pessoal. Também concordo. Boa noite. Show. Concordo, eu concordo. Não concordo. Isso aí. Isso então, Tranquilo, Martin. Isso. Temos mais alguma coisa? Acredito que não, né? Então, só tenho aqui a agradecer a todos que participaram, então, dessa comissão, né? Foram várias reuniões que se encontraram, né? Discutiram. Então, foi tudo válido, né? A gente estava pensando, já trabalhando com uma expectativa bem maior, mas vindo esse recurso já é válido, né? Acho que vai ser um baita evento aí, bem grandioso. Então, obrigado ao Conselho também por acreditar nisso. E vamos em frente aí agora trabalhar então aí com esse plano, né, de inscrição, para que a gente consiga trazer esse recurso para a Argentina. Obrigado a todos aí, uma boa noite, tá? Opa, valeu. Show de bola. Acho que podemos dar por encerrada a reunião hoje, né? Os assuntos a princípio dessa reunião foram todos. A Romilda levantou a mão ali. Olha, Romilda, desculpa ter cortado. Tô com sono. Tá com o microfone desligado, Romilda. Liga o áudio. Romilda tem que tu abrir quer o áudio. falar? Estou. Você tá no mudo, Romilda. Acho que não consegue. Tem que ligar o microfone, Romilda. Não tá conseguindo ou não consegue desligar. Tirar a mão. É, uma das duas. Mas a princípio acho que era isso, né? Se a Romilda não tá conseguindo ligar o microfone lá. Então, a gente vamos embora, então. Isso, vamos lá então, galera. Boa noite. Obrigada a Obrigado, todos. gente. Boa Boa noite, noite. boa noite. Uma boa semana, um bom feriado. Boa noite, valeu. Feito, valeu.